A paz do Senhor Jesus, crianças, famílias, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje, nós vamos falar sobre festa. Sim, porque nesse mês, nós temos datas comemorativas no nosso calendário. Mas nós que somos cristãos, nós temos que tomar cuidado com essas datas comemorativas e prestar muita atenção no que cada uma delas significam. Por um exemplo, as festas que nós podemos comemorar são o nosso aniversário, o aniversário da mamãe, do papai, o Natal, a Páscoa. São muitas datas boas. Outra coisa, semana que vem será o Dia da Criança. Outra data muito boa de se comemorar. Porém, no nosso calendário, nós temos também o dia 31 de outubro. E alguém sabe o que está lá no calendário nesse dia? Quem sabe aí de casa? Nós comemoramos aqui no Brasil também, pelo nosso calendário, o Halloween. Mas vocês sabiam que o Halloween não é uma festa daqui desse país? É lá de fora. E ela se encaixa na festa que não devemos comemorar e nem participar de sua comemoração. Vamos então aprender juntos um pouco sobre isso? Então, que não podemos comemorar e participar desta data? Vamos na Bíblia, a palavra de Deus, a verdade. Vamos lá? Olhem só o que a Bíblia nos diz. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. O que então isso significa? Que nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, com o que nós estamos vendo. Porque a partir do que nós estamos vendo, isso entra dentro de nós. Se nós estamos vendo coisas boas que edificam, isso vai edificar a nossa vida. Mas, por outro lado, se nós estivermos vendo coisas que não agradam a Deus, o nosso corpo será, treva, como diz aqui na sua palavra. O Halloween, crianças, tem a sua origem, como eu já disse para vocês, fora do Brasil, não é daqui. É de um país chamado Irlanda. É muito longe. Mas o Halloween começou nesse lugar. Mas lá na sua origem, nos diz que essa festa é uma festa
que comemora, olha só, é uma festa feita para o Rei dos Mortos. Olha só, para o Rei dos Mortos e os espíritos de pessoas que já morreram. Sim, a sua origem é para o Rei dos Mortos. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele é o Rei dos vivos. Sim, Jesus venceu a morte e nós celebramos a Jesus. Sim, porque ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Olha só. Outra coisa que vem lá da origem do Halloween, muito longe daqui, é que nessa festa, mais certo neste dia, que as pessoas, consultavam todo tipo de sorte. Isso é, todo tipo de adivinhação. Eles queriam saber do futuro. O que vai acontecer no futuro? O que vai estar lá na frente me esperando? O que vai acontecer? Olha só, eles consultavam os espelhos para falar com os mortos. Eles tentavam ver o futuro quando mordiam uma maçã. E ainda tentavam ver o futuro nas nozes. Ai, será que isso agrada ao nosso Deus? Todas essas coisas de adivinhações, de saber do futuro. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Prestem muita atenção. Nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Está em Deuteronômio 18, do 9 ao 12. Aqui só é uma pequena parte. O Senhor nosso Deus abomina essas práticas, não agrada ao nosso Deus. Ele nos diz na sua palavra, por quê? Porque quando o povo de Israel estava ali chegando naquela terra, ele disse: não consultem adivinhos. Olha só, isso é abominação para o nosso Deus. Ele não aprova. Outra coisa que vem lá da origem do Halloween são as comidas. Toda festa tem comida e muita comida. Mas a comida no Halloween, naquele período, naquela origem, era uma comida diferente. Por quê? Vou falar para vocês. Porque essa comida era oferecida a espíritos. Olha só. Sim, bolos, todo tipo de comida eram oferecidos para esses espíritos. E as crianças, a história nos diz que as crianças saíam também cantando. Mas não eram músicas boas, músicas bonitas que, glorificam o nome do Senhor. Eram músicas para os mortos. Ou eles cantavam, ou eles ficavam cantarolando algumas músicas. Será que isso agrada o coração do nosso Deus? Vamos ver? Prestem atenção. O que a Bíblia nos ensina. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10, 31. Isso quer dizer que, sim, qualquer coisa que nós façamos tem que ser, para louvor da sua glória. Sim, a comida, a bebida, o que você está fazendo, sim, para louvor da sua glória. E até agora, será que isso aqui é para louvor da glória do nosso Deus? Eu também acho que não é. Olha só, aqui a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Mas essas são as origens. Mas e hoje? Como tudo isso é comemorado? Sendo que está no nosso calendário aqui no Brasil esse dia? Olha, este dia é comemorado hoje em dia com muito susto. Ai, ai, ai. Com muito medo, tristeza. Por quê? Por que tristeza? Porque o susto e o medo vão me deixar feliz? Não, isso é mentira. Olha só. E se vestir daquelas fantasias feias de zumbi, de caveira, de bruxa? Isso glorifica o nome do nosso Deus? Todos esses sentimentos ruins escritos aqui, vou ler para vocês. Maldade, terror. Vocês sabiam que nesse período muitas pessoas assistem filmes de terror? Tristeza, medo, dor, susto. Quem gosta de ser assustado por alguma coisa? Eu não gosto. Olha só. E a tristeza? Nós já estamos vivendo num período tão difícil. Nós temos que levar a palavra de Deus. E na palavra de Deus não traz nada disso aqui não. Vamos ver? Olha só o que nós devemos levar. Alegria e paz. Sim, porque o nosso Deus não é um Deus dessas coisas. Olha só, Ele não é um Deus de susto, de terror, de medo, de tristeza. Ele é um Deus que nos traz, alegria, paz, mas tantas outras coisas também. Nesse dia, ao invés de assustar as pessoas, de usar aquelas roupas de fantasia, de ficar com medo de alguma coisa, não. Vamos neste dia, com a paz que o Senhor nos dá, falar da sua palavra, falar para um amigo, para um familiar, para alguém que você sabe que está precisando. Orar junto com essa pessoa, porque eu sei que você já sabe orar. Sim, eu sei que você sabe orar. Então, vamos levar alegria com as nossas vidas, porque o Senhor nos enche da presença dEle. Sabe para quê? Pra gente, espalhar para as outras pessoas. Sim, não deve ficar guardado aí com você, não. Tem que falar da sua palavra, de tudo de bom que Ele nos ensina. Olha quantas coisas nós falamos. Mas, além de tudo isso, tem muito mais na sua palavra. Sim, tem muito mais lá na sua palavra. Neste dia, ao invés, então, da gente celebrar o Halloween, nós vimos que, não podemos, não devemos participar desse tipo de comemoração, porque esse tipo de comemoração não glorifica a Deus, não agrada o seu coração. E tem outra coisa. Vocês se lembram do começo?
O que os seus olhos estão vendo, daquilo você vai se encher. Então, é bem melhor você se encher, das coisas de Deus. Você ver as coisas de Deus, sentir as coisas de Deus. É bem melhor para você, criança. Eu creio no nome de Jesus, é bem melhor. Mas, então, tia Isa, o que eu vou fazer nesse dia? Eu vou contar para vocês, porque eu tenho uma notícia maravilhosa. No dia 31, no calendário está lá, Halloween. Como eu já disse, nada que glorifica o nome do Senhor. Mas aqui está a luz da Bíblia, a verdade, a palavra de Deus, a nossa direção, o que devemos fazer. Vocês sabiam, então, que no dia 31 de outubro, nós comemoramos a proclamação do Evangelho? Quem aí de casa sabia dessa data maravilhosa? Olha só. Mas o que vem a ser, então, a proclamação do Evangelho? É falar, olha só, falar, anunciar as boas novas, falar da cruz, falar da morada no céu que está nos esperando, que Ele está preparando todas as coisas, falar aquilo que aconteceu na sua vida, tudo que Ele faz por você, olha só, falar da sua palavra, que a sua palavra é mais doce do que o mel e traz vida, sim, vida em abundância. Então nós devemos neste dia, não só neste dia, mas como dia 31 é a proclamação do Evangelho, falar sobre tudo que é do céu, sobre tudo que é de Deus, sobre tudo que traz vida, olha, que gera crescimento em nós. E isso vai gerar, cada vez mais coisas boas, porque os seus olhos estão vendo e fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Deus. Sim, isso é muito bom. Vamos juntos então, você aonde você estiver, eu aonde eu estiver neste dia, falar, dia 31 é a proclamação do Evangelho e eu vou anunciar as boas novas do meu Deus. Vamos juntos. Amém, crianças? No dia 31, além desse dia maravilhoso que é a proclamação do Evangelho, nós celebramos, comemoramos também uma data muito especial, que é, vocês sabem qual é? A Reforma Protestante. Olha só que palavra diferente. Dia 31, então, lembrando, anunciar as boas novas de salvação, falar da cruz, falar dos céus, de tudo que vem de Deus. Mas também, neste dia, nós comemoramos, sim, a Reforma Protestante. E de forma bem resumida hoje, eu vou falar para vocês o que foi essa reforma. Foi através de um homem chamado Martinho Lutero. Quem já ouviu falar desse nome aí em casa? Depois vocês pesquisem aí com o papai, com a mamãe. Olha, eu quero saber quem é, o que ele fez, porque foi muito importante para a nossa história. Nesse dia 31, sobre a Reforma Protestante, nós vamos saber hoje um pouquinho dessa história. Martinho Lutero, ele também, não morava aqui no Brasil. É uma história lá do outro país, de um país chamado Alemanha. Quem já ouviu falar desse país? É lá. E lá na Alemanha, um homem, fez a diferença onde ele estava naquele período. Sim, mudou uma história
inteira, que foi parar, aqui no Brasil, onde nós estamos. Mas o que Martinho Lutero fazia para que isso pudesse ter acontecido dessa maneira? Vou contar para vocês. Ele leu um livro, mas não era qualquer livro. Ele leu a Bíblia. Olha só. Essa Bíblia que você também tem aí na sua casa. Ele comeu dessa palavra. Olha só. Num período muito difícil, que quase não existiam Bíblias. Não era como hoje que nós temos muitas Bíblias com capas diferentes, com cores diferentes. Não tinha nada disso. Mas ali, naquele período, Martinho Lutero, ele começou a comer, ler aquela palavra todos os dias. Martinho Lutero, crianças, ele era muito estudado, ele era muito inteligente. A história nos conta. Então, ali, ele conseguia ler toda a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque naquele período, naquele lugar, não eram todos que liam também. Mas ele, pela graça de Deus, sabia ler. Então, ali, ele começou a ler todos os dias, comer da palavra de Deus. E ele olhava... Então, é isso que está querendo dizer? Então, é essa a verdade sobre esse assunto? Descobrir a verdade. Sim, a verdade está aqui conosco hoje. Essa palavra poderosa. Então, ali, ele foi lendo. Mas... quando ele, foi lendo e o Senhor foi ali, mostrando para ele todas as coisas, ele foi se enchendo ali da palavra, ele deve ter pensado assim: eu não posso guardar tudo isso só para mim, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar a verdade, que essa palavra, que me mostra aqui na Bíblia, o Senhor me mostra aqui, porque essa palavra já é uma palavra revelada. Então, nos conta a história que Martinho Lutero escreveu muito. Ele escreveu 95 teses. Isso é, sobre tudo que ele havia lido aqui. Olha só, e ele não queria guardar tudo para ele, não. Ele queria que o povo soubesse também daquela verdade que ele tinha descoberto ali na Bíblia, quando ele leu. E sabe o que a história nos conta? Que essas 95 teses, Martinho Lutero, colocou ali na porta da igreja. Ele ficou ali, colado, pendurado, eu não sei, mas estava lá. E as pessoas que passavam ali naquela porta, eles olhavam e liam. E também ficavam sabendo daquela verdade. Olha só que história maravilhosa. Só que, como eram 95 teses, eram muita coisa escrita. Então, tudo aquilo que Martinho Lutero ali, descobriu lendo a verdade, lendo a Bíblia todos os dias, que ele falou, colocou ali na porta daquela igreja, foram resumidas em 5 partes, sim, em 5 solas. Quem já ouviu falar nisso? 5 solas. Vamos conhecer as 5 solas de Martinho Lutero? Solas, crianças, significa somente. Vamos aprender um pouquinho sobre elas? Quando então Martinho Lutero estava lendo ali
a sua Bíblia, o seu livro sagrado, ele descobriu que, ó as solas, somente as Escrituras. Olha só o que diz em João 5,39, prestem atenção. Examineis as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela vida, e são elas que de mim testificam. Olha só o que ele descobriu, que tudo estavam, somente nas Escrituras. Não precisava buscar mais nada em lugar nenhum, somente nas Escrituras. Lendo a Bíblia novamente, ele foi ali aprendendo, se enchendo da palavra. E o que ele descobriu? Vamos lá. Somente Jesus. Sim, não há outro caminho. E foi isso que Martinho Lutero descobriu naquele dia. Olha só o que diz em 1 Timóteo 2,5. Prestem atenção. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não precisamos consultar, nenhum lugar, nem outra divindade, outro ser, o que as pessoas colocam os nomes. É somente através de Jesus. Novamente, Martinho Lutero, lendo ali a palavra de Deus, a verdade revelada, ele descobriu que é, somente a graça. Prestem atenção. Está em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É somente pela graça, não é por obras, nem por mérito. É somente pela graça dele. Novamente, Martinho Lutero, lendo ali a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, ele viu mais uma coisa. Somente a fé. Olha o que diz Romanos 5, do 1 ao 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Isso é, somente pela fé, sendo justificados. Não há outro meio. Lendo novamente as Escrituras, Martinho Lutero, ele leu toda a Bíblia. Sim, ele leu tudo. Ele descobriu outra coisa, não menos importante. É a última, mas não menos importante. Somente glória a Deus. Olha só que importante. Não há coisas, não há pessoas, não há objetos, há nada. Glória somente a Deus. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sim, pensando somente na glória de Deus, porque todas as coisas vêm dele. Amém, crianças? Então, assim, nós aprendemos mais uma sola. Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele ali viu as verdades de Deus. Olha só, vamos aprender. Martinho Lutero, estava ali
lendo, comendo daquela palavra que é mais doce do que o mel, que gera a vida em nós. Olha só. E ali, tudo isso está aqui. E nós devemos sim prestar atenção em tudo isso, porque é a verdade de Deus para as nossas vidas. Martinho Lutero, como ele era muito estudado, e ele leu a Bíblia, olha só, ele ali descobriu as coisas valiosas para a sua vida. E não há outro lugar para nós encontrarmos. Está tudo aqui, para mim e para você. Amém, crianças? Neste dia 31, então nós temos muito que comemorar, muito que agradecer a Deus e lembrar das coisas que aconteceram. Vamos proclamar o Evangelho e sim, lembrar de todos esses ensinamentos que está aqui na Bíblia. Assim, vamos comer da sua palavra e nos encher apenas delas. Amém, crianças? Vamos então, juntos, você aí na sua casa e eu aqui, orar para que o Senhor nos use sim neste dia para anunciar a sua palavra e aprender mais dela. Amém, crianças? Vamos lá? Senhor meu Deus, nós te pedimos discernimento para falar da tua palavra e para fugir daquilo que não te agrada. No nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa aula que nós aprendemos hoje juntos sobre Halloween, a criança cristã, esse dia 31 que nós podemos comemorar tantas coisas boas, compartilhe com um amigo de escola, um vizinho, um parente, alguém que você sabe que está precisando dessa palavra. E você que não é inscrito no canal da Igreja OBPC Jundiaí, entra lá, se inscreva e não perca mais nenhum conteúdo da Igreja OBPC Jundiaí. Tudo bem? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.